Então, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Comentando o Evangelho de João 46, esse é o tema. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus falou, né? Se essas mensagens têm abençoado você, esses comentários bíblicos, então compartilhe e inscreva-se no meu canal, Ronaldo Viana S. Muito bem, vamos lá então, João 7, a partir do 30. Diz assim: então tentaram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado. Nós falamos isso aqui no último comentário. É, Realmente, né, tentaram prender Jesus. Os religiosos, né, claro, né, os líderes religiosos de Israel tentaram prender Jesus, mas não conseguiram porque não era a hora dele ainda. Né? Eu disse no último comentário, todos nós temos a nossa hora, né? Nossa hora de partir, nossa hora de morrer. Jesus tinha a hora certa de morrer, ele tinha que continuar pregando o evangelho, ensinando as pessoas, né? Até chegar um momento certo que ele iria ser preso e aí depois executado e depois ele iria ressuscitar dentre os mortos. Muito bem, é isso aí. Agora o 31 diz assim mesmo, muitos dentre a multidão creram nele e diziam, quer dizer, muitos dentre a multidão, não diz o número, não diz a quantidade, diz que muitos dentre a multidão creram nele, tá? Quando o Cristo vier, fará mais sinais miraculosos do que esse homem faz? Quer dizer, aí a multidão perguntava: quando Cristo vier, fará mais sinais miraculosos do que este homem faz? Eles olhavam muito, e essa questão do Messias, do Cristo, acreditavam nele pelos sinais que ele fazia, tá? E realmente Jesus fez muitos sinais, milagres, né? E então as pessoas criam por causa disso, tá? Então há uma pergunta aqui, uma pergunta retórica, uma pergunta assim, já dando a resposta, quer dizer, porque eram sim muitos sinais que Cristo fazia, e isso o tornava famoso, afamado, né? E dava a ele, digamos, um know-how, um credenciamento, né? Para ser o que as escrituras diziam, né? O Cristo o Messias, certo? Bom, o verso 32 diz: os fariseus ouviram a multidão falando essas coisas a respeito dele. Quer dizer, esses religiosos, líderes religiosos de Israel, ouviram a multidão falando essas coisas, né? Ou seja, crendo em Jesus Cristo. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram guardas do templo para o prenderem, enviaram, né, guardas do templo para o prenderem. Então, olha bem, e depois que eles viram que a multidão estava crendo em Jesus Cristo e tal, aquela coisa toda, né? Então os chefes dos sacerdotes, os líderes, né, ligados ao Sinédrio, por exemplo, e os fariseus, enviaram guardas, né, do templo para o prenderem, os guardas do templo, né, que eram os guardas ali, né, ligados ao Sinédrio, né? Sinédrio, como nós sabemos, era um tipo de tribunal, né, judaico, e ele cuidavam das coisas religiosas e políticas de Israel, tá? Então o Sinédrio, ele podia, ele tinha autoridade, ele tinha a guarda dele e submissa a ele. Então a ideia era prender Jesus Cristo, tá certo? Essa era a ideia, né? Não estava no momento ainda, mas essa era a ideia. O 33 diz assim: disse-lhe Jesus: estou com vocês apenas por pouco tempo, e logo irei para aquele que me enviou. Quer dizer, Jesus está falando assim: olha, eu vou estar com vocês ainda, aqui por pouco tempo, mas daqui a pouco eu tô indo, estou subindo, estou voltando para o céu, né? Para realmente ficar com aquele, né, que o enviara, no caso, o Pai, né? Então, essa ideia aí, né, que ele está falando aqui. Estou com vocês apenas por um pouco tempo, porque tendo de pouco tempo, claro, né?
ele iria partir, né, ia voltar aos céus, e logo irei para aquele que me enviou, irei para o Pai. Claro, lógico, né? Ele está dizendo que ia voltar para Deus, voltar para o Pai. O 34 diz assim: vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão. Onde eu estou, vocês não podem vir. Ou seja, ele fala aos religiosos, claro, lógico, né? Aqueles, infelizmente, aqueles hipócritas religiosos que queriam matá-lo, invejosos, queriam matá-lo, queriam destruí-lo, né? Então, que eles iam procurá-lo, né? Iam procurar e não iam encontrá-lo, tá? E aonde ele estivesse, é claro que aqueles que não creem nele nunca iriam para lá. Só quem crê em Cristo, diz a palavra de Deus, porque ele é o caminho, né? Ele é o único mediador, ele é o Salvador. Só quem crê em Cristo realmente irá para o céu, né? Porque os outros, quem não crê, não tem como ir para o céu, né? Não tem essa possibilidade, né? Porque é Jesus o Salvador. Se não crê no Salvador, então não tem como, né? Como é que vai ser salvo se não crê no Salvador? Não tem lógica isso, né? Então ele está dizendo que eles iriam procurá-lo, mas não iriam encontrá-lo. E para onde ele ia, né? É claro que eles não poderiam ir, né? Bom, o 35 diz assim: os judeus disseram uns aos outros: aonde pretende ir esse homem? Que não o possamos encontrar. Olha bem, quer dizer, eles fazem uma pergunta, parece até um tanto quanto inocente, né? Aonde pretende ir esse homem que não o possamos encontrar, né? Para onde ele, né? Eles não entenderam que Jesus está falando realmente da glória, do céu, né? E lá, claro que eles não poderiam encontrar nunca Jesus Cristo, e muito menos prendê-lo, e muito menos executá-lo, né? Não tem sentido isso. Mas eles não entendiam essas coisas espirituais. Para onde vive o nosso povo, espalhado entre os gregos, a fim de ensiná-lo? Aí eles apelam para uma ideia, né? Porque nós sabemos que os judeus viviam em todo o Império Romano, na chamada dispersão. Aconteceram várias dispersões, né? Por exemplo, no tempo do Império Babilônico, os judeus foram espalhados, né, pela todo o Império Babilônico da época, né, o território. Depois o Império Assírio, essa coisa toda, né? E também quando Pompeu entrou em 63 em Jerusalém, né, no território lá de Israel, ele levou milhares de pessoas para Roma. Então havia muitos judeus dispersos, tá? Então aí esses religiosos, eles perguntaram assim: será que Jesus vai embora e vai lá para pregar para esse pessoal, para os judeus que estão dispersos, para os judeus que estão longe, né, nas colônias judaicas espalhadas por aí? Olha bem, a que ponto eles chegaram, né? De conjecturar isso, certo? E é claro que não era esse o sentido que Jesus estava falando aqui, está falando de ir para o céu, voltar para o céu, voltar para o Pai, né? Bom, seguindo aqui, diz assim, o 36, o que ele quis dizer quando falou: vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão, e onde eu estou, vocês não podem vir. Eles estavam conjecturando e perguntando, né? Estavam assim, né, sem saber o que dizer. Como pode? O que ele quis dizer com isso, né? O 37 diz assim: no último e mais importante dia da festa dos tabernáculos, né? São 8 dias, então aqui deve ser no 8º dia, né? O último dia deve ser no 8º dia, né? Festa dos tabernáculos durava 8 dias, né? É isso mesmo, tá? Então, no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Olha bem, Jesus então ele diz claramente, abertamente, em alto e bom som: se alguém tem sede, venha a mim e beba, tá? Então ele se apresenta como a água da vida, né? Ele se apresenta como a água que dá solução para o problema da alma do ser humano, né? Ele é a fonte da água da vida.
que dá vida eterna, que dá salvação. Então, se alguém tem sede, tá? No cerimonial da festa dos tabernáculos, tinha lá o momento das águas, aquela coisa toda, né? Pelo que analisamos, né? E aí ele entra, talvez, possivelmente, ele pega esse, vamos dizer, esse gancho, né? Oportunamente ele fala isso. Se alguém tem sede, venha a mim e beba, tá? Aí o 38 diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Olha bem, né? E isso aqui referindo-se claramente ao Espírito Santo. Tá, então eu vou repetir. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior, né? E ele fala do Espírito Santo, né? Que vai possuir, habitar naqueles que creram nele, né? Fluirão rios de água viva, tá? Uma fonte, né? Aí uma outra expressão diz assim: rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim, né? Rios de água viva, tá? E isso tem a ver com a ação do Espírito Santo. O verso 39, para terminar aqui, porque o meu horário já foi, né? Ele estava se referindo, isso que ele disse, né? Jesus, né? Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado por Jesus, ainda não fora glorificado. Pois Jesus ainda não fora glorificado. Então, ele está falando aqui o que? Da descida do Espírito Santo, em Pentecostes, lá capítulo 2, de Atos. Está falando disso daqui, tá? Então, esse é o sentido aqui. Mas eu volto nisso aqui um pouquinho mais, mas agora não dá mais por causa do meu horário aqui, do meu tempo aqui, tá certo? Beleza, é isso daí. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor neste momento, falar com Deus. Compartilhe se esses comentários têm abençoado sua vida. E inscreva-se no meu canal, Ronaldo Viana S. Tá? Vamos orar ao Senhor. Deus, muito obrigado, porque estamos aqui em tua presença mais uma vez. Nós o louvamos, o glorificamos, declaramos que tu és o nosso Deus, o único Deus que existe, Criador dos céus e da terra, e que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Cremos nele. Sim, ó Deus, nós bebemos da água que é ele, ó Deus. Sim, e o Espírito habita em nós. Deus abençoe grandemente e poderosamente todas as pessoas que estão ouvindo neste momento e aquelas que ouvirão. Tomais em tuas mãos poderosamente. Em nome de Cristo, nós o exaltamos, o glorificamos, ó Deus, e colocamos o Brasil em tuas mãos. Abençoe o Brasil, as autoridades constituídas desta nação, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos, em nome de Cristo. Grande abraço, fique com Deus. Forte abraço.